Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 648 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou com a Adri, com quem eu luto quase todo dia para ela estar menos hiperconectada. Olha, vai me denunciar assim. Mas Dri, eu você tá no celular de novo, Dri. Olha o exemplo pros seus meninos. Gente, mas é porque os vídeos dos cachorrinhos e dos gatinhos me encantam. Né? Mas eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Jacira, autora do livro Hiperconectado, e pasmem, ela não é monotemática, gente. Ela não fala só sobre racismo, olha isso. Pois é, gente, eu tô muito feliz de estar aqui de novo e eu estou com o Paulinho, que é um hiperconectado, mas que não é um cronicamente online. Olha isso. Vamos entender, né? Se eu não sou mesmo, vamos fazer o teste aqui hoje. Se eu não sou. Não é, as pessoas que conhecem o Paulinho já sabem, mandar o WhatsApp pra ele, demora pra responder, não é tão eu virei essa pessoa. Hiperconectado. Às vezes eu sou hiperconectado, mas eu não tô hiper afim de responder as pessoas. Isso não é com você, tá, ouvinte? Enfim. Ele não respondeu porque ele passou, assim, despercebido. E nós estamos aqui hoje com a Jacira, que privilégio enorme poder conversar com ela, que está lançando seu segundo livro, o Hiperconectados, e a gente vai falar sobre isso, sobre o livro, sobre o tema do livro também aqui na nossa conversa de hoje. Muito bom, gente. Jacira, obrigado por estar com a gente. Eu tô me sentindo muito honrado de poder conversar com você no meio dessa agenda tão cheia, né? De lançamento de livro. Sabe como que é gente famosa quando lança livro, né? O sorriso de nervoso dela. Meu Deus. É hiperconectada e hiperatarefada, né? Meu Deus do céu, muita coisa nessa vida de São Paulo. Mas eu confesso aqui, ó, já puxando até o assunto aqui da minha introdução, que a gente teve acesso ao livro da Jacira. A gente tá muito bom, o livro, de verdade. Mas eu me senti meio mal, porque você fala sobre a questão da internet moldar a gente, os nossos pensamentos. E eu fico, gente, mas eu só vejo porcaria na internet. Eu não vejo teólogos, eu não vejo pregação. Eu vejo gatinhos e cachorrinhos. Mas eu vou te falar que uma das coisas que aconteceu é que eu tenho esse perfil, né, o público, o Jacira PVM, e eu sigo muito teólogo, muita gente que produz muito conteúdo. E aí eu ficava, tipo, desesperada. Meu Deus do céu, é muita coisa e muita coisa séria. Então, tipo, a minha cabeça não tava aguentando mais. E, tipo assim, às vezes eu só queria ver vídeos de gatinhos e cachorrinhos. Olha aí. Só que, tipo assim, tem muito aquele lance de, às vezes, a pessoa não te levar a sério por você curtir muito meme, você colocar como se você fosse bobo, né? Aí eu fiz um outro perfil, que é de só família e amigos. E aí eu curto, assim, só bobeira, só bobeira. É tão bom. Eu também tenho esses dois perfis, que o meu pessoal é o que eu curto bobeira. Não só bobeira, tem os perfis de informação que eu gosto também. E a gente troca muitas bobeiras, né? De conhecimento, mas assim, de conhecimento de áreas de curiosidades, que eu gosto muito, sim, geografia, política, história. Aleatoriedades, muita aleatoriedade, o Paulinho manda. Aí meu outro perfil é o de irmãos.com, e lá eu só sigo gente séria, né? Eu vou seguir teólogos, igrejas e tal. Aí lá eu me informo do que tá acontecendo no mundo cristão, digamos assim. No meu perfil pessoal eu fico por dentro dos memes, porque a gente tá aqui na Espanha, tem essa também, né? Isso é verdade. A gente tá aqui na Espanha, se a gente bobear, a gente se desconecta do Brasil. Porque é normal, a gente tá na nossa vida aqui, se relacionando com espanhóis e tal. Inclusive os nossos meninos, então, eles não têm redes sociais, mas a gente busca assistir com eles na TV, no YouTube, coisa assim, coisas relacionadas ao Brasil pra eles ficarem por dentro do que tá acontecendo, dos memes, das gírias e tal. Porque senão quando volta pro Brasil vai encontrar os primos. Que tá tudo massa. Não sabe nada. Aí eles vão voltar pro Brasil, eles precisam, né, ter assuntos também pra conversar com os primos, pra não parecer um ET vindo de fora e tal. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente busca com eles também, e a internet possibilita isso, né? Claro que comparando com a vida missionária de décadas atrás, isso não era a realidade. Hoje a gente consegue estar conectado com o mundo, mesmo estando
morando longe da realidade brasileira, informado, né? Mas eu só queria fazer um adendo aqui à minha fala, porque assim, a Adriana antes da pandemia era e a Adriana depois da pandemia era outra. Na época, antes da pandemia, existe uma rede social que mudou de nome e eu me recuso, e assim como a Jacira, também se recusa a falar o nome dessa rede social por uma letra só. Aí eu segui a galera, assim, sabe? Eu lembro que eu seguia uma renca de gente que eu admirava, que eu curtia. Eu absorvia muita coisa, assim, muita coisa. Mas o que aconteceu na pandemia? Aconteceu na pandemia aquela divisão horrorosa de pensamentos e briga, polarização, aquela coisa agressiva, onde você via pessoas, assim, uma agredindo a outra desnecessariamente, com twitters muito forte. Daí eu falei, não, eu vou dar uma sumida nesse negócio aqui. Aproveitar que o Twitter tá muito esquisito ultimamente, tá aparecendo umas coisas muito esquisitas. Daí eu falei, não, quer saber? Eu continuo no Twitter pra acompanhar os assuntos do momento. Mas no Instagram, eu parei de seguir todo mundo. Parei. E tô feliz da vida com meus cachorrinhos e meus gatinhos. Do mesmo jeito. O meu processo, eu sempre usei o Twitter, né? Sempre foi a minha rede social favorita. Tipo, desde adolescente e tudo mais. Eu sempre digo que eu sou uma viciada em recuperação do Twitter. Olha. Então, tipo, eu sempre postei coisa, interagi com pessoas. Inclusive, foi o Twitter a plataforma base pra eu ser quem eu sou hoje, né? Conhecida e tudo mais. Porque eu não sei o que acontece no Twitter, mas a gente consegue se conectar com muita gente que a gente admira e que tem uma distância muito grande que no Instagram ou outras redes sociais a gente não consegue acessar. Muito legal. E aí, nisso, eu comecei a fazer amizade com o Igor Miguel, com o Guilherme de Carvalho, com um monte de gente que eu gostava, e a gente começou a interagir. E aí, eles foram me apresentando para outras pessoas, encorajando para fazer projetos e tudo mais. Então, assim, o Twitter foi muito importante para mim, inclusive para eu me desenvolver, para escrever mais, tudo mais. Isso foi muito legal. Mas, quando foi na pandemia, que a gente ficou, tipo, cronicamente online, né, que a gente estava o tempo inteiro lá, e com tudo que estava acontecendo muita coisa, né? Muita luta social, o assassinato do Floyd trouxe aí um burburinho muito grande. A internet foi uma base muito grande, né? Para dar voz a quem não tinha voz, pessoas que não estão na mídia, que não estão no poder, para reivindicar. Inclusive, trouxe muitas mudanças na realidade, né? A partir de reivindicações que estavam sendo feitas na internet. Mas também é aquela coisa de produção de conteúdo, que a gente não tem um filtro. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E tem muita gente falando coisas ruins e agressivas. Então, é isso que porque as pessoas são raivosas no Twitter, né? Então... Muito raivosas, é um campo minado, assim. É uma problematização em cima da outra que não acaba nunca, né? É uma coisa muito... Sendo que aí eu comecei a perceber, aí por isso o subtítulo do livro, né? Como a era digital, a era da informação, forma e deforma a nossa espiritualidade. Amor, se ela leu não, o subtítulo dela, né? eu falei digital, informação. Não, eu vou confessar que eu tive que reler alguns trechos aqui do livro, porque eu não lembrava mais. Mas claro, difícil, gente, lembrar tudo que você falou. Não, eu tô rindo porque eu achei muito bom o subtítulo, só que eu não consegui decorar, porque porque é um jogo de palavras, sabe? Como a era da informação forma e deforma a nossa espiritualidade. Já teve momentos que eu fui em palestras e que no final tem perguntas e respostas, né? Aí as pessoas falam, não, conforme você falou no livro, e aí faz a citação. E eu fico, tipo, eu escrevi isso, eu falei. É igual a gente com podcast também. A gente com podcast, ele volta. Vem amigo nosso e fala, nossa, eu ouvi aquele episódio, número 213, que vocês falaram isso. Eu falei, se você tá falando que eu falei, eu acredito. Então tá bom, né? É muito engraçado isso. Mas, tipo, eu percebi que essa coisa de, tipo, criar um perfil que é de graça, mas que não é de graça. Nada é de graça nesse mundo, né? Como na economia fala, não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar. Se não é você, é outra pessoa, ou você tá pagando de alguma outra forma. Eu percebi que eu tava pagando o meu uso da internet com o meu tempo, né? Em que eu não tinha tempo para várias outras coisas, e que no final era falta de organização, especialmente com relação à minha espiritualidade, né? Com relação à leitura bíblica, com oração e tudo mais, com a prática da contemplação. Então não tinha tempo. Fora que gerava muita ansiedade em mim. Eu percebia que nos dias que eu usava mais internet, eu ficava muito mais ansiosa. Eu já sou uma pessoa naturalmente ansiosa, falo muito rápido, minha cabeça o tempo inteiro. E aí, com a internet, tava muito pior, né? Tava virando uma
doença mesmo, né? Que eu tive que ir para psicólogo e tudo mais, para resolver essas questões. E aí eu fui vendo como deformava, e o Twitter estava me deixando muito mais raivosa. Eu já sou uma pessoa muito justiceira, né? Isso já tá muito em mim, né? Essa questão social me pega muito, eu observo muito isso, as desigualdades. Então eu já sou uma pessoa que observa muito e que tá sempre indignada, né? Eu estou sempre indignada e tento conscientizar as pessoas. Mas eu vi que o Twitter estava deixando e levando isso, deformando isso de uma forma pecaminosa mesmo. E que eu tinha essa necessidade de fazer com que todo mundo ficasse com raiva comigo. Você tava com raiva e queria deixar todo mundo raivoso também. Todo mundo tem que se revoltar com o mesmo tema que eu, né? Exato, né? Por que vocês não estão falando disso? Por que vocês não estão indignados? E tipo assim, me irritava muito alguém, tipo, que tava falando de algum outro assunto ou de entretenimento. No período do BBB, nossa, me irritava bastante. Eu ficava, mas vocês não estão vendo o que tá acontecendo com o mundo? O que é isso? Então é isso, e aí eu queria que todo mundo fosse a minha imagem e semelhança, basicamente, né? Eu sei como é. E aí, tipo, eu fui percebendo isso. E teve um texto do Cacau, nossa, eu cito muito esse texto, que inclusive tá no irmãos.com, né? Que eu não lembro de qual ano mas foi nesse período pandêmico, eu acho que foi 2020 ou foi 2021, e que foi muito importante pra mim. O título é "E se seus posts fossem oração", né? E aí ele fala que a gente, né, tem esse Deus entretenimento, que a gente quer indignar as pessoas, que a gente quer que as pessoas pensem o que a gente tá pensando, que é importante, mas aí a gente, muitas das vezes, primeiramente, não fala com Deus sobre isso, né? Então, no final das contas, aí ele usa aquela referência de que a gente tá orando de nós para nós mesmos, né? Que é o que Jesus fala, que aquele mestre da lei, né? Ele orava de si para si mesmo. E o publicano tava orando para Deus, eu sou pobre, pecador e tal, me ajuda. E o fariseu, ele tava orando falando, ainda bem que eu não sou que nem esse daí. Isso, nossa, eu sou muito melhor. E era o que eu tava fazendo, porque eu dizia, nossa, essa galera é muito alienada, que gente chata, eu sou muito superior e tal. A gente não fala com essas palavras, mas as nossas atitudes, né, e o nosso coração revela isso. E aí, gente, eu tive um surto positivo, mas foi um surto. Eu comecei a me indignar comigo mesma. Eu fiquei vendo a forma como eu respondia às pessoas, como eu estava sendo muito áspera, como eu estava sendo muito chata, muito, muito chata. Eu não gosto de gente chata. Então, tipo assim, eu comecei a ver que eu não estava sendo gente boa como normalmente eu era. Você não estava gostando de você, né? Eu disse, não tá certo isso. E aí eu disse, cara, preciso voltar a ser eu, e pra isso eu preciso analisar como eu estou usando as redes sociais. Porque, tipo, a gente cresce, a gente recebe o telefone. No tempo passado, a gente vivia no computador, né? Que você ficava online e offline. Tinha esse tempo offline, tinha esse tempo que você, né, não tava conectado. Se você chegava... Eu sempre dou esse exemplo, né? Pra gente se conectar, antes era, claro, tinha que ligar uma TV ou abrir um jornal. Mas depois com a internet era aquela coisa de você chegar na frente do computador, ter aquele momento assim, vou me conectar, vou ver o que tá acontecendo. Saiu da frente do computador, acabou. Se você não ligar mais esse computador durante o dia, você não vai ter mais nada, né? Por isso que a vovonauta aqui se estressa com gente que tem relógio que recebe mensagem. Porque a pessoa fica conectada o tempo. Cara, a gente joga pádel, né? E aí tem um colega nosso que ele tem esse relógio que recebe mensagem. E todo mundo, não é que ele é especial, mas todo mundo recebe o WhatsApp o tempo todo. E aí ele jogando parava e olhava e às vezes respondia. Aí parava e olhava e respondia. Eu falei, cara, meu celular tá na mochila. Na hora que eu saí, eu respondo, sabe? É que a profissão dele também é um pouco, né? Exige um pouquinho disso, né? Mas, mesmo assim, eu não conseguiria. Nossa. Eu até tenho o relógio, a pulseira inteligente, assim, mas é só pra quando eu coloco algum lembrete pra ela vibrar, ou quando é um despertador, coisa assim, pra contar passo, mas ficar sendo incomodado. E isso é bem interessante da nova geração também, né? Antigamente tinha muito essa coisa assim, qual que é o toque do seu celular, né? Hoje em dia ninguém mais tem toque no celular. Você ouve o celular tocando, você fala, pô, que sem noção, né? A pessoa deixa um toque no celular nos dias de hoje, né? Porque eu acho que a gente, com esse excesso de notificações também, a gente tem aprendido a tentar viver um pouco mais leve nesse sentido. Senão você fica maluco, não tem como. Fica maluco, é muita coisa. Eu lembrei quando a gente tava no bar, uma bobeira só, que aleatória. A gente tava no bar conversando, aí o celular de uma mulher começou a tocar e era a voz de uma criança. Abuela, alguém te chama. Era o toque do celular, a criança. Abuela. E todo mundo escutando. E ela, com a maior tranquilidade, que já escutou zilhões de vezes, né? Pega o celular e atende.
Pega o celular, tenta ver quem tá ligando. Abuela, Aí continua chamando, assim, ela tem. Então, eu tenho muita irritação, assim, quando, sei lá, eu saio com amigos, aí a gente tá em um lugar legal, e aí ao invés do pessoal conversar, ou fica no telefone, ou, tipo, o relógio fica o tempo todo alertando, olha o relógio. Gente, não! E a gente que cresceu antes da era do smartwatch e os relógios inteligentes, quando você tá diante de uma pessoa, ela ficava olhando no relógio o tempo todo, dá muito essa impressão de que ela tá vendo que horas são pra ver se eu posso ir embora daqui, né? Tá chato. Aí eu sempre fico assim, a pessoa tá olhando no relógio, porque aí você lembra, não, é porque tem notificação, ela deve estar olhando pra essas notificações, mas não assim, cara. Você tá o tempo todo se sentindo incomodando, né? A pessoa não quer estar aqui, né? É o termo que os estudiosos, né, os cientistas que estudam sobre tecnologia, chamam de solidão acompanhada. Eu acho muito interessante esse termo, porque a gente tá sempre juntos, tá todo mundo na mesma mesa, mas assim, você se sente sozinho, porque tipo, a pessoa não tá presente. E eu acho que uma das crises maiores do nosso tempo é a crise da presença, né? Porque a pessoa está, mas não está. E tipo, isso também é uma relação que a gente pode fazer com, inclusive, a espiritualidade, né? Porque a gente quer ser onipresente, mas a gente não é Deus. Então a gente quer ser onipresente. Eu tô aqui, mas eu estou lá com minha amiga que tá em casa, eu estou com minha amiga que tá lá na Europa, eu tô com meu amigo que tá... E isso, por um lado, é muito bom, não é demonizando, né? É muito bom, porque a gente consegue ter uma relação com pessoas que a gente ama, que estão longe, mas o nosso cérebro já está sendo investigado, os psiquiatras estão alertando, os psicólogos, os cientistas, os médicos estão alertando, especialmente as crianças, né, que já nascem, né, com o telefone. As crianças têm um iPhone muito melhor que o meu, eles sabem usar muito melhor que eu, mas isso mexe com o cérebro, mexe com tudo. Sim. Eu acho que, assim, ó, o Paulinho, curioso, não cientista falando, mas tem muita coisa que o nosso cérebro não foi programado pra ser, ou não foi preparado pra ser, ou o nosso corpo não foi. A gente que mora em outro continente, né, diferente do sul-americano, quando a gente viaja, a gente sente o jet lag. Então, quando eu volto pro Brasil, a gente sente o jet lag, por quê? Porque o nosso corpo não está preparado para um deslocamento tão rápido. Antigamente, quando a gente viajava, era devagar e tal. Pra você cruzar um fuso horário, você tinha que andar dias, quando eu né? te visitava, eu já sentia a diferença de fuso horário. Então, que era 1 hora de diferença hora, entre os nossos estados, eu sentia. Agora você viaja 5, 6 horas de diferença, seu corpo não tá acostumado, aí você sofre alguns dias assim para se adaptar. Eu acho que o cérebro também, assim, ele não foi acostumado a estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você não tinha como você estar aqui, estar lá e tal, então a gente tá preparado para estar aqui, se relacionar com quem tá diante de nós. Quando a gente começa a viver isso de, eu tô em todos os lugares, minha cabeça tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, com certeza isso tem algum prejuízo. Deve dar uma sobrecarga nas sinapses. E né? vai trazer um estresse, vai trazer um esgotamento aí, e a gente tá vendo isso, né, com tanta gente sofrendo com doenças psicossomáticas e tal por causa disso, né? Exato. Basicamente, todo mundo hoje em dia é neurodivergente, né? Tem alguma coisa. E os índices de depressão, de ansiedade são muito altos. TDAH. Então, tudo isso vem dessa coisa. Porque a gente continua achando que a gente é Deus, né? A gente pode ter essa onipresença, mas a gente não consegue. Eu também flertava muito com esse lance da onipotência, né? Do lance de que eu posso manipular a opinião das pessoas. De que eu posso, a partir da minha timeline, influenciar como o outro vai pensar, como o outro vai agir, como o outro vai ser. E no final eu queria que ele fosse a minha imagem e semelhança. Então, tipo assim, a gente se acha onipotente porque a gente tem um telefone que influencia milhões de pessoas. Nesse período da pandemia, quantas pessoas do nada ganhando 500 mil seguidores? Então você se sente potente demais. E a partir disso, né, a profissão influencer ganha, a pessoa ganhando dinheiro com isso. E sem preparo pra isso, né, Jacira? Porque sem preparo. Às vezes a gente vê adolescentes e tal ganhando essa grande influência, né? Estamos falando de influencers. Sim. E não tem o mínimo preparo pra isso, né? Não até tem. Pra influenciar mesmo as pessoas, né? Por exemplo, um professor, ele estuda pra ser professor, ele entende o que é ensinar e sabe que nem todo mundo vai entender na velocidade, no processo que ele acha que as pessoas vão entender. Só que aí você entende alguma coisa sem esse preparo todo, você fala, putz, eu entendi por que essa
essa pessoa não entende, por que ela não pensa como eu também, né? E vai massacrando com essa informação e tal, e criando inimizades e tantos problemas que foram gerados por conta dessa postura, né? De querer impor a sua própria opinião. E a pessoa vê muito a rede social através do óculos dela, né? Da cosmovisão que ela viveu e tudo. Então, aquilo que parece que é muito óbvio pra gente, o que tá acontecendo, pra outra pessoa não, é completamente diferente, porque ela não vivenciou as mesmas coisas que a gente. E a gente vive também uma crise de autoridade, né? Porque todo mundo acha que é autoridade em todos os assuntos, né? Todo mundo fala sobre tudo, somos críticos online, né? Sabemos de todas as coisas. A autoridade não é mais, tipo, de um cientista que estudou anos sobre aquilo. É tipo assim, eu vou ver o que o meu influencer favorito falou e eu vou acreditar nisso. E aí vem as fake news, vem todas... Às vezes você nem pensava naquilo e vai começar a pensar naquilo porque o seu influencer favorito é daquilo, sabe? Eu não sei se você vai chegar nisso, mas você falou da onipresença e a onipotência, aí entraria a onisciência também, né? Porque a pessoa que acha que sabe tudo. Sabe tudo. E tem opinião sobre tudo. Tem opinião, os comentadores online, a gente tá falando sobre a guerra de Gaza. Cara, Oriente Médio é uma das coisas mais difíceis. Internacionalistas não conseguem explicar bonitinho pra gente. Estudiosos, historiadores, sabe? A história de milênios, já né? foram lá. E a galera não consegue mais, porque eu sou essa pessoa, tá ali na timeline, eu vou falar, vou fazer um vídeo, vou fazer um texto, e nem entende. Agora a questão é da Virgínia. Eu preciso falar, porque eu sei tudo sobre bets. Eu sei tudo sobre qual que é o rendimento, eu sei tudo. Agora é sobre outra coisa. Então, assim, as pessoas sabem de tudo. Tudo. E até uma cobrança quando você entra muito, né, nisso no livro, né, que vai falar sobre a espiritualidade, a produção de conteúdo e tal. A gente vê muitas cobranças em perfis desses influencers cristãos ou teólogos e tal. Quando usa influencer, parece que é meio pejorativo, né? Mas tem muita gente boa produzindo bom conteúdo. Aí a pessoa vai falar sobre algum tema, já tem alguém cobrando, mas você não fala sobre isso. Só fala sobre isso. Qual é a sua opinião sobre isso? E tal. E aí a pessoa se sente na necessidade ou na cobrança de ter uma opinião sobre tudo e falar sobre tudo em todos os momentos, em todo o tempo. É o que eu coloco também no livro, intitulei de reféns e seguidores, né? A gente se torna isso. Então, tipo assim, um dos assuntos que eu falo muito, né, por causa do último livro, do Estigma da Coroa, primeiro, é a questão do racismo, né? E aí as pessoas acham que eu preciso falar sobre todos os casos de racismo. E eu recebo todos os dias um monte de mensagens. Você não vai comentar sobre o caso de fulano de tal? Um monte de mensagens. Por que você não comentou sobre isso? Por que você não comenta sobre aquilo? Esse manda 1 milhão de vídeos, conteúdos, responde isso. E eu digo, irmão, você nem me paga pra isso. Eu não sou sua empregada. E se pagar, vai ter que entrar na final da fila. Eu não sou sua servidora e eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. E aí as pessoas acham que a sua vida gira em torno da opinião delas ou do que elas querem que você produza, que não tem uma linha de raciocínio ou um estudo que você tenha a dizer. Eu vejo muito isso também nos próprios comentários, porque as pessoas, elas não seguem a gente para ouvir as nossas opiniões. Elas seguem para ouvir as opiniões delas sendo ditas por nós. Então, tipo assim, é aquele comentário do tipo, nossa, eu penso igual. Ai, que bom que alguém falou sobre isso, porque é a minha visão. Você é necessária pra espalhar o que eu penso. Não sei o quê. Aí quando você faz uma opinião que é sua, que não é da pessoa, que ela não tá vendo um espelho, né? Aí ela fala, deixando de seguir, decepcionada, não sei o quê. Eu tipo, meu Deus do céu, irmão, se você me seguiu sem me avisar, se você quer deixar de seguir, tchau, não precisa me avisar. Mas isso é uma coisa que acontece com a gente também, né, amor? O deixando de seguir tem esse sinal de protesto, assim, sabe? Pra dizer que não concorda e tô saindo, eu segui vocês por mais de 10 anos e agora eu não sigo mais. Exato. E aí, se você não treina o seu cérebro, se você não se treina pra ter, tipo, um foco claro na missão, aí se perde nisso. Você vira refém. E aí produz conteúdo. Tem que ser 5 por dia. Tem que fazer uns cortes polêmicos no meio disso. Pra dar engajamento, né? A palavra da moda.
engajamento. E ó, essa palavra, nossa, eu detesto. E aí tem que colocar a caixinha de perguntas o tempo inteiro. Tem que responder sobre a realidade de alguém que você nem conhece, que nem sabe. Eu posso ficar nessa igreja ou não? Sai. Você nem sabe. Sabe? É tipo, a pessoa faz uma pergunta que cabe, sei lá, em 100 caracteres no máximo. Exato. E quer que você julgue a vida dela e lhe dê uma resposta que resolva todos os problemas, né? Tem umas coisas também que a internet também, ela nos torna... É uma coisa muito legal, de novo, mas nos torna também muito preguiçosos. Então, tipo assim, sei lá, as pessoas não têm paciência de ler um livro, que eu tenho que fazer um livro que eu poderia escrever mais, mas eu tenho que fazer um livro 100 e poucas páginas, porque eu sei que se eu fizer 200 e pouca, 300, ninguém vai ler. Então, eu lembro que, tipo, algumas vezes já aconteceu isso, em textos do Instagram, cara, os caracteres do Instagram é muito pequeno. E pra alguém que escreve, gosta de escrever, é muito difícil você concatenar, né, as ideias e de coisas, às vezes, muito, muito profundas, muito difíceis de explicar em um coisa pequenininho do Instagram, numa caixinha. 2.100 caracteres, contando espaços. Então, é muito pouco. E aí, muitas vezes eu já recebi DMs e pessoas comentando mesmo de forma pública, dizendo, tipo, seus textos são muito longos. Você escreve demais. E eu, tipo, gente... Eu achei que ia comentar o contrário. Ficou muito raso. Como pode? Como que eu vou te explicar esse assunto que é extremamente difícil em menos? Mas aí, se você passa um vídeo de 45 minutos, não vai ver, entendeu? Não vai. Então, eu comecei a ter um posicionamento muito, tipo, específico, muito contracultural da internet. Tipo assim, o que eu vejo do movimento é coisa muito rápida, coisa que gera ansiedade, coisas que tiram a atenção, coisas que traz a preguiça. Então eu disse, não, vou pro caminho contrário. O que eu vou fazer? Vou fazer textos maiores, sim. Vou fazer, na verdade, carrossel, com um monte de coisa. Claro, com letra que dá pra ler bonitinho, mas carrossel com textos maiores, indicando leituras, porque eu não quero que vocês sejam burros. E mais, agora eu tenho feito, de vez em quando, alguns vídeos, e eu faço questão de que os vídeos sejam de 5 minutos pra lá, entendeu? Olha que legal. E aí eu sei que nem todo mundo vai ver, mas eu acho que o meu público, graças a Deus... Mas você já tá filtrando, né? Isso, o pessoal já tá um pouco mais treinado, então eu vejo que a galera assiste, né, até o final, tem vídeos de 15 minutos, mas aí a galera, tipo, às vezes diz, não, comenta coisa que eu falei quase no final, ou no meio, então aí eu consigo compreender que as pessoas estão vendo, né, e aí isso é muito importante, tipo, eu acho que é muito importante pra gente, enquanto crente também, ser contracultural nesse sentido, tipo, criar uma cultura que não seja ansiosa, criar uma cultura que seja de contemplação, criar um tempo, inclusive, sem criar conteúdos. Ultimamente eu tenho feito muito poucos e tal, nesse sentido de tipo, não, eu não quero encher você de informação. E tipo, de vez em quando repostar um texto, sei lá, de 2019, do tipo, retoma isso aqui, essa ideia, que ela é válida ainda. Tá válida. Lê isso aqui, rumina isso, não é só ler rapidamente, já vou comentar, não, rumina, pensa. E eu acho que isso é uma forma também que a gente pode contribuir, né, para uma internet mais saudável, para que ajude a saúde mental das pessoas. Lendo o seu livro e te escutando agora, e vendo todo o público brasileiro, de como ele se relaciona com a internet, aqui na Espanha é muito diferente, e a gente percebeu, por exemplo, que o francês também se relaciona diferente, o italiano se relaciona diferente, o espanhol se relaciona diferente, e eu percebi, olha só que paralelo, eu não tenho dados aqui, infelizmente, tá, povo? Devia trazer, mas você que tá hiperconectado, você pergunta aí pro Gemini ou pro ChatGPT, que ele vai ter o dado melhor que eu. Mas, de que o povo brasileiro, ele é surreal de como ele é conectado. É surreal, sabe? É um negócio assim. O Brasil tá com um terceiro do mundo inteiro de mais uso da internet. A gente passa, segundo os dados, cerca de 10 horas por dia na internet. Gente, a gente tem 24 horas. Não, isso é 10 horas por dia de média, né? Então, assim, tem muita gente que não passa nada. Então, os que passam muito puxam a média. A gente dorme de 8 a 10 horas por noite. Gasta uma hora comendo. É que comendo também tá conectado, né? Porque tem gente que não desconecta nem pra comer. Tá conectado, tá vendo um vídeo, tá ali falando com alguém. É assustador pensar 10 horas. Eu fiz esse exercício nesses últimos lugares, né, que tem me convidado a falar sobre essa temática, de tipo, pegar todo mundo do público e dizer, gente, vamos pegar nosso telefone, vamos lá na configuração e ver o uso semanal e diário, né, de telefone. E aí era surpreendente, já teve lugares que o pessoal falou 15 horas. Também tem uma galera que, tipo, meia hora que eu uso, porque não tem tanto
ou não trabalha com internet, então é mais fácil, né, de não ficar meia hora, 1 hora. Mas, tipo, é assustador, especialmente os adolescentes, né? O pessoal é, tipo, 10 horas, 9 horas pra cima. E aí isso é muito preocupante, porque, sei lá, o índice de TDAH tá muito alto. Praticamente todo mundo tem TDAH hoje. O pessoal vai pra escola, não consegue ter atenção em uma aula de 40, 45 minutos. Tem que estar mexendo em alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa, perde a atenção muito rápido, que difícil, dispersa. Não, isso rápido. a gente... É uma coisa que a gente briga muito aqui em casa, desde que os nossos filhos são pequenos, até antes deles nascerem entre nós, de que... Pegava nós dois primeiro, né, amor? A estatística diz que cada vez menos as pessoas estão conseguindo se conectar. Então a gente vê adolescentes hoje que não conseguem assistir um filme inteiro. Ai, gente, 1h30. Triste. Ler um livro, então, a pessoa fala, você pode me dar várias coisas pra fazer, mas não me dá um livro pra ler que eu não vou terminar, não consigo me concentrar mas não e conseguir tal. assistir um filme é tão triste. É muito Aí, triste. assim, isso é uma coisa que a gente cobra assim mesmo. Tipo, vai assistir um filme, não vai ter nada do lado, sabe? Não vai ter nada que distraia. Você vai ter uma pipoca no Você máximo, vai né? entrar nisso agora, durante 1h30, 2 horas, esse vai ser o seu mundo. Você precisa saber se conectar a outras coisas. Vai ler um livro? Vai ler até o final. Tudo bem, chegou... papai, não gostei muito desse livro. Não, vou procurar outro. Tudo bem. Mas se isso acontece com 3, 4, 5 livros seguidos, já é preocupante. Mas peraí, então, você não tá gostando do livro ou você não consegue se conectar o suficiente pra gostar do livro, né? Então, a gente vai trabalhando isso e tenta trazer essa diferença, pelo menos na vida dos nossos filhos e dos adolescentes a quem a gente influencia, porque isso é muito assustador, gente. É muito assustador. E o que você fala, Paulinha, é muito importante, porque, tipo assim, nessa coisa toda de saúde mental saudável, os pais são essenciais, assim. E a gente vê muitos pais que, sei lá, estão saindo com criança e dá o tablet, né, pra poder distrair, pra poder não ter que ter essa relação, né, com o filho. Ou já dá o telefone muito cedo, né, mesmo a criança não sendo formada ainda, e já entrega um telefone. A gente, na nossa igreja, a gente tem trabalhado isso também, porque é a tendência mundial, né? Aqui é menos do que no Brasil, eu acho, o tempo que as crianças passam em tablet. É muito menos. Muito Eu menos. fiquei Graças chocada. a A gente foi o ano passado pro Brasil e eu fiquei chocada porque eu não lembrava mais como que é. Porque aqui, por exemplo, a gente anda pelas calçadas e aí tem os restaurantes, né? Os bares. E, gente, é lindo de ver. Dá vontade de sair com o celular fazendo vídeo. Eu posso, né? Daí saindo o vídeo pra postar nas minhas redes sociais pra conseguir os engajamentos que eu preciso. Mas aí você tem a questão da privacidade das crianças que não pode usar e tal. Bota coraçãozinho na cara. Mas assim, você passa no restaurante e as crianças estão brincando. Elas estão jogando bola, estão brincando de papel, estão conversando, fazendo esconde-esconde. Ninguém tá no celular, ninguém. Mas aí no Brasil... Aí na igreja a gente tem falado sobre isso também bastante. E agora no mês de julho, por causa do calor, a gente se reúne numa escola e só a sala que a gente usa que tem ar-condicionado. A sala das crianças e dos adolescentes não tem. Então no mês de julho a gente combinou de ficar todo mundo dentro. Sim, porque em junho, final de junho, eu fui dar aula pros adolescentes, o nariz do menino começou a escorrer. Escorrer de sangue. De calor que tava, né? Que o calor era muito intenso. Aí, Júlia, a gente falou, não, vai ficar todo mundo dentro, mas gostaríamos que os pais não trouxessem eletrônicos pra distrair as crianças. Tragam outras coisas, tragam os pequenininhos, uma coisa pra pintar e tal. E foi tão bonitinho o mês de julho. O primeiro dia foi meio difícil de controlar as crianças, meio assim. caótico, Aí, conversando e tal, porque não tá acostumado a ficar dentro, sempre vão pra classinha. No segundo já foi melhor. No terceiro eu preguei, eu tava super preocupado, porque eu me distraio muito fácil, né? Falei, nossa, vou pregar com criança dentro do salão e tal, como é que vai ser? Eu nem percebi que elas estavam lá, foi incrível, assim. E no último foi melhor ainda, sabe? Então, você vê que elas não precisam disso pra se distrair, sabe? Elas podem, elas vão prestar atenção, vão pescar uma coisa aqui e ali do que tá sendo falado, tão junto com os adultos, estão vendo os adultos cultuar, aprendendo, prestando atenção, sabe? Isso vai ensinando também, não precisa dessa muleta o tempo todo com criança não, gente. E tem um termo novo que tem surgido, que chama brain rot, que é tipo, literalmente, a tradução é apodrecimento do cérebro. Então, a gente tá consumindo muita coisa, que é uma das coisas que é um dos objetivos do livro. Tipo assim, quais são os filtros que a gente tem pra tanta informação que a gente tá recebendo todos os dias? Porque a gente já acorda de manhã, já recebe uma enxurrada de informações o tempo inteiro, manhã, tarde e noite, muita informação. E o nosso cérebro, ele literalmente, né, os cientistas estão dizendo, as pessoas, neurologistas estão falando, que ele agora não consegue discernir. Ele tá apodrecendo literalmente, tá recebendo tanta informação lixo, de conteúdos de 15 segundos, e a gente tá ficando
meio abobalhado. Tipo, você anda no meio da rua. Nossa, eu tenho tanta vergonha. Você anda no meio da rua e do nada uma pessoa tá com um telefone, assim, e tá dançando. Eu lembro que nesses dias eu tava saindo com meus amigos e eu tava andando tranquila, assim, de boa, de boaça. E aí, tava tocando um samba num lugar e tal. E eu comecei a sambar. De repente, minha amiga foi: Jacira, você viu que aquela adolescente tava gravando? Que ela tava com um tripé. E eu não vi. E aí, tipo, eu tava sambando atrás. E ela vai publicar em absolutamente qualquer lugar. E eu não sei onde é. E eu fiquei tipo, que raiva. Meu Deus, gente, que loucura. Tipo, o Black Então, Mirror virou uma profecia, né? Não é um mundo distópico, é uma profecia. Tá acontecendo tudo aquilo. Tá muito isso. A gente tem, inclusive, visto essa tendência, né? Principalmente da geração. O pessoal fala, né? A geração Z foi perdida, né? Então, assim, se você foi dessa geração, sinto muito, sua vez passou. Mas a geração que tem vindo depois, a Alpha, ela tem voltado a algumas origens interessantes. Aí a gente vê uma tendência dessa geração de se afastar um pouquinho, de ver os malefícios da hiperconectividade, né? Então a gente vê tendências de adolescentes querendo mesmo, assim, não são com todos, mas a gente vê adolescentes entendendo o valor de estar junto, de se encontrar com a galera, de fazer coisas offline e tal. E que isso geralmente vira uma tendência, né? Porque a coisa tá chegando num ponto que tá insano, tá fazendo mal pra todo mundo, né? Tá acabando com famílias, tá destruindo tantos relacionamentos, simplesmente por uma falta de controle, uma falta de noção de que tá sendo levado por essa hiperconectividade sem perceber, né? E esses videozinhos, por exemplo, esses videozinhos rapidinhos aí, na nossa época tinha titio avô, tinha a galinha pintadinha. Eu ficava chocada com a galinha pintadinha, falando mal da galinha pintadinha, que tanto nos ajudou. Mas a galinha pintadinha, pra quem já viu o vídeo, fica passando uns raios vermelhos e amarelos, girando. Super colorido. As crianças ficam hipnotizadas e tem algum motivo pra isso, sabe? Sim. E a gente consegue ver muito isso, né? Dos desenhos, tipo, os desenhos antigos, eles são mais lentos, eles são mais tranquilos. Também. Sempre que eu vou mostrar um filme antigo pros meninos, eu falo, ó, presta atenção, a gente tá indo pros anos 80, o cinema era de outro jeito, a maneira como as pessoas se relacionavam com o filme era diferente. Mas a história é boa, se conecta com ela que vale a pena, sabe? Porque é outra coisa, não vai te prender o tempo todo, vai ter um miolo de história lá, de diálogo, que você vai falar, nossa, que filme lento e tal, né? A gente sempre fala isso de Star Wars, né? Nós somos muito fãs de Star Wars. O primeiro filme foi lançado em 1977. Na época, as pessoas saíram do cinema mareadas. Com enjoo. Porque era algo muito frenético. Você mostra Star Wars pra geração de hoje, eles falam, nossa, que filme lento. Você falou que era de aventura, cadê a aventura desse filme, né? Porque é totalmente diferente a maneira como as pessoas se relacionam com a cultura. Por isso que tem que assistir o filme com a gente, né, amor? Porque daí a gente pega o sabre de luz, a gente conta a história antes, a gente fala com paixão. A gente tá muito acostumado com tudo muito hiperestimulado, né? O tempo inteiro, hiperestimulante e tudo mais, e tem que ser muito corrido, porque senão o meu dia não é produtivo, eu tenho que estar o tempo inteiro sendo multitarefa. Eu vi um texto recentemente que eu achei muito bom, de que a gente tá deixando a criatividade pro robô, pra ele formar o texto, pra ele fazer o design, e a gente meio que virou máquina, né? Multitarefa, fazendo um monte de coisa. A gente tá fazendo o contrário, né? Nossa, Jacira, é isso. É muito louco isso. Quando a gente parava pra pensar, é meio assustador. Caramba. Antes de ontem eu fiquei brava com o ChatGPT, porque eu fiz um formulário. Eu não fiz o formulário, eu joguei as palavras, ele criou o formulário pra mim, só que ele criou o formulário em 2 páginas pra mim no PDF. Aí eu escrevi, transforma essas 2 páginas em uma só. E joguei no ChatGPT. Aí a resposta foi, você atingiu o seu limite. Eu falei, como assim eu atingi? Agora eu vou ter que transformar o PDF de 2 páginas em uma página só. Não fiz. Agora sou eu que tenho o limite, não você. Eu deixei tá lá 2 páginas. Aí eu mandei pra minha amiga, a Vodri, mas tá 2 páginas, eu tenho que imprimir 2 páginas. Eu falei, não, faz frente e verso, daí você usa uma folha só. Mas aí é muito engraçado. Isso aí me assustou um pouco, né? Porque, tipo, de fato, né? Tem tanta gente fazendo textos, tudo pelo chat. Algumas profissões estão lá se acabando porque simplesmente a gente não tá mais valorizando a criatividade humana, né? E
essa inteligência que é artificial, a gente tá considerando ela como melhor do que a humana, né? Que é muito mais ampla, né? Ó, mas agora eu vou ser advogada aqui da inteligência artificial. Porque, por exemplo, o marido faz umas coisas muito incríveis assim na internet, que eu acho muito legal mesmo. E eu lembro na época quando lançou o Canva. Aí eu lembro quando eu fui mostrar o Canva a primeira vez pro marido, eu falei, olha amor, que legal esse Canva aqui. E ele é designer gráfico, raiz, daquele que desenha e põe no Photoshop e alinha e faz todos os trem, tudo certinho e tal. E ele olhou e falou, nossa, mas isso é coisa de preguiçoso. Mas era bem rudimentar, né? Que não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, amor, mas isso aí dá a possibilidade, quem é uma pessoa leiga como eu, de fazer alguma artezinha e tal, no Canva. Só que aí a gente tem... Aí, por exemplo, eu usando o Canva é de um jeito. Ele usando o Canva é outro jeito. Outra coisa. Porque aí uniu a inteligência do ser humano, a habilidade que ele tem com a ferramenta. Então aí nesse ponto eu acho muito legal, porque, por exemplo, a gente consegue montar estudos e fazer... Eu trabalho com os adolescentes na igreja, então às vezes eu tenho que montar uns estudos assim, bem criativos e com dinâmica, então eu tenho tudo na minha cabeça, mas minha cabeça é muito confusa. E eu jogo no ChatGPT e ele organiza pra mim, eu olho e falo, cara, eu sou boa demais, velho. E eu fico muito feliz com o meu... Aí eu descanso, né? No 7º dia descansou. E aí eu acho que isso é legal, sabe? Eu acho que merece um episódio só sobre inteligência artificial aqui, né? Mas o Canva, por exemplo, eu consegui anexar ele à minha vida pra... Agora você é militante do Canva. Agora eu sou militante do Canva. Eu continuo pagando... Eu continuo pagando o pacote Adobe. Tem coisas que eu só faço no Photoshop, tem coisas que eu faço no Illustrator. Você é militante de Canva, de Air Fryer e de robô aspirador. Eu sou muito militante de Air Fryer também. Uma grandíssima fã. Ele vai no corredor do supermercado e fala, isso daqui, ó, maravilha, dá pra fazer isso aqui no Air Fryer. Não, aqui tem, no supermercado Dia, tem a seção Air Fryer. Olha, gente, Meu Deus, que da hora. É muito bom. Sai sequinho, a gente não... Tudo que você não precisa pôr as mãos, né, mano? O robô também. Robô aspirador. Hoje de manhã eu acordei e fui no banheiro e falei, o que aconteceu com essa casa? A casa tava limpinha. Aspirou e passou pano. Aí eu falei, perfeito. Como assim? Ele falou, eu programei o robô pra quando a gente acordar essa casa. Gente, a gente tem cachorrinha que solta pelo e tal. São necessidades. Sim, é igual ar-condicionado aqui, já não é luxo, Mas o Canva, por exemplo, virou uma maneira de eu automatizar muitos processos, né? Então, tudo que facilita processos, eu acabo abraçando. E eu nunca fui, assim, de ir contra novas tecnologias. Sempre vamos estudar e tentar conhecer e tal. O ChatGPT é útil para organizar dados para mim, muito bom. Para buscar uma ilustração para uma pregação. Às vezes, eu quero falar sobre tal tema, eu queria uma notícia sobre isso. Aí eu digito que notícia que eu quero, ele vai achar uma notícia, vai colocar o link lá para mim e tal. Isso facilita muito, mas o grande risco é realmente deixar de lado a criatividade e delegar tudo para uma inteligência artificial. E isso é o que estão dizendo da internet morta, né? A internet daqui a pouco vai se alimentar da própria internet e vai deixar de ter inovação, deixar a criatividade por conta da própria robotização. Não vai acontecer não, amor. Porque o ser humano, a gente vai dando volta e tal. A maioria dos conteúdos que a gente consome hoje nas redes sociais são gerados por inteligência artificial e a gente não percebe. Então a gente... Não, você percebe, amor. Você e os meninos. Muita coisa eu percebo, mas eu tenho certeza. Dizem que quando um carregamento de drogas é apreendido, já passaram outros 10, né? Entendi. A inteligência artificial é isso também. A gente tá consumindo e bate o olhar. Isso aqui é inteligência artificial. Esse texto tem uma cara, esses emojis aqui. Imagina como que não é caminhar pelo centro da cidade com o marido. Porque agora as artes todas estão sendo geradas com inteligência artificial, mas a coisa ainda tá engatinhando e já tem muita coisa que passa e a gente não percebe mais. A gente vira consumidores, né, somente. A gente coloca lá como produtores de conteúdo, mas a gente não é produtor. A gente só consome, né? O organizador de conteúdo, né? Organizador e tal. Porque isso que vocês falam é muito importante realmente. Tipo, eu uso muito o chat pra dados. É muito, muito importante. Porque primeiro ele me dá um dado maior, um dado estatístico maior, que pra eu achar, pra eu chegar lá, vai me demandar muito tempo. E às vezes eu não consigo encontrar. Então é muito legal. Tipo, por exemplo, uma das coisas que me ajuda muito é de encontrar artigos sobre temáticas. Então isso facilita.
vida. O lance é que, tipo, eu não preciso estar colocando o artigo lá e dizer, faz um resumo pra mim. Não, eu preciso ler, eu preciso ter sacadas que ele não vai ver, da criatividade, de como eu posso desenvolver, que eu preciso ir lá ler a notícia e não só ler o título da notícia e achar que eu já sei do conteúdo da notícia. Ou então não partir do zero, né, Jacira? Porque, por exemplo, o seu livro Hiperconectados, eu tenho certeza que partiu do seu coração e da sua mente, que você estruturou e você esboçou. Agora, quando a pessoa, tipo, ela parte do zero pra inteligência artificial, isso eu acho muito ruim, sabe? A parte do zero e faz todo o processo. Também tem outro lado, assim, às vezes eu quero ter algumas ideias. Me dá 5 sugestões de como eu posso pesquisar sobre tal tema, ou falar sobre tal tema. Eles vão me dar, às vezes pode ser um ponto de partida, mas que você entre no processo também. Isso é muito importante, até pra sua mente se desenvolver. Porque quanto mais a gente depender das coisas virem mastigadas, é igual alimentos ultraprocessados. O seu organismo vai desistir de trabalhar. A sua mente vai desistir de trabalhar se tudo vier muito ultraprocessado e você não precisar mais raciocinar. Então, assim, a nossa mente tem que estar lá. Um cachorro quente de vez em quando tá bom, né, gente? Tá bom, assim como assistir um filme bobo de vez em quando, tal, mas isso não pode ser todos os dias. A gente precisa forçar o nosso cérebro, forçar o nosso corpo, né? Fazer os exercícios, a gente precisa fazer também, porque senão o nosso corpo vai atrofiar, vai sofrer com outras consequências. Então o cérebro é a mesma coisa, a gente precisa desafiá-lo. A gente precisa buscar alguns joguinhos que vão trazer um raciocínio lógico, que vão fazer a gente pensar fora da caixa, a gente pensar em outras maneiras de resolver problemas, senão a gente vai cair numa situação que a gente não sabe mais resolver se a gente não tiver um celular à mão para perguntar pro Gemini ou pro ChatGPT qual que é a solução para aquilo. Exato. E eu achei interessante que você fala no livro também, que a gente comentou aqui, né, da inteligência artificial e outras coisas que a gente usa como ferramenta, de que a internet em si não é vilã, gente, pelo amor de Deus. Isso a gente fala há 20... Eu sei, amor, mas é que tem gente que ainda fica, não, porque agora eu tenho que sair 100%. Eu tenho que me desconectar 100%. Porque, igual a gente falou, a gente não se conecta e não se desconecta. A gente já tá hiperconectado. Eu achei interessante que eu vi uma entrevista da Jacira pra revista Comunhão, e essa foi a primeira pergunta que o cara falou, né? Quem são os hiperconectados do seu livro, né? E aí você respondeu, somos nós, todos nós. A solução não é a gente se desconectar. Vai pro mato, vai pro monte, né? Peraí, vamos entrar nisso aí também. O fato de estarmos hiperconectados não quer dizer que a gente não tem opção. A gente tem opção. Existem técnicas e maneiras da gente trabalhar o nosso cérebro para não estar hiperconectado. Ou qual é a palavra que você usou como pior que o hiperconectado que você disse? O crônico, como que é? Cronicamente online. Cronicamente online. Conectado, os estímulos a gente vai ter, mas existem maneiras a gente evitar. Com certeza. Não, isso sim. Existem momentos que a gente pode deixar o celular de lado e às vezes até com uma disciplina, um castigo. Esse celular vai ficar lá naquele quarto, eu vou fechar aquele quarto e esse sábado o dia inteiro eu não vou pegar esse celular. Pois é. Aí alguém liga pra você e dá um tique só. E você sabe com quem eu tô falando. É verdade. Mas aí o problema é da pessoa. Então, ou o meu, que tô querendo falar com ela. O problema é da pessoa que tá querendo falar, gente. Eu preciso dessa desconexão e eu vou ficar o fim de semana o máximo possível sem utilizar o celular, porque eu tô a semana toda trabalhando com redes sociais, produzindo conteúdo, fazendo tanta coisa. Fim de semana, eu quero não pensar nisso. Eu quero não ficar pensando em que tema que a gente vai falar no podcast. Amor, isso sim. O que eu fico preocupada, por exemplo, é gente que é muito radical. Eu acho que pra mim todo tipo de radicalismo é preocupante. Sabe? De que assim, agora eu vou fazer um detox, vou ficar o fim de semana inteiro sem celular. Já aconteceu, por exemplo, da gente perder uma chamada importantíssima. Ou de, por exemplo, alguma coisa que aconteceu com o filho e a gente não viu porque tava fazendo detox. Sabe? Assim, essas coisas. Então eu acho que tudo que é muito radical, a pessoa não se cura, sabe? Por exemplo, eu fiz uma época, eu tava me sentindo mal fisicamente, me olhava no espelho e me achava feia. Falei, quer saber, eu vou parar de comer carboidrato. E eu quase surtei, porque eu parei de comer carboidrato. Então eu acho que o meu relacionamento clínicas de reabilitação de adictos, por exemplo, tem que ter um corte radical. Completo. Porque tem coisas que às vezes... Mas tem suplemento que substitui, meu amor. A pessoa não vai pra clínica morrer, entendeu? Eu sei. Ela vai substituir ali
alimentação dela por tem um coisas, profissional especializado. Tem coisas que precisam ser cortadas. Chegam momentos que aquilo tá dominando a sua vida, você não consegue mais viver sem, e o vício com redes sociais e a hiperconectividade tem aspectos de adicção de drogas, inclusive, que fazem com que a pessoa sofra com abstinência, por exemplo, né? Completamente, porque a gente acha que os algoritmos, eles são neutros, né? Mas não são. Os estudos apontam que eles chegam no nosso cérebro, né? A mesma transformação química que drogas mesmo, né? Então, essa dopamina, essa dependência, tem gente que por ficar muito pouco tempo, né, treme e tudo mais. Então, tudo isso é importante se observar. Eu também concordo que o se retirar completamente, talvez em tempos específicos, seja muito bom, inclusive, para você reequilibrar o seu cérebro. Tipo, eu faço muito isso. De vez em quando eu fico, sei lá, uma semana sem utilizar as redes sociais. De vez em quando eu fico tipo assim, não vou usar o WhatsApp no meu telefone, vou usar só no computador, e o computador não tô usando o tempo inteiro. Não vou responder nenhuma demanda do trabalho ou questão no final de semana, vou usar mais para descansar. No final de semana vou usar menos o telefone e eu vou ficar mais assistindo filmes e filmes longos, que é pra... Então eu acho que a gente pode colocar horário, limites, tempo, né, para usar o telefone ao longo do dia. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu consigo lidar melhor, mas tipo, sabe aquele negócio que você coloca pro telefone desligar todas as redes sociais e aí chega um horário, sei lá, 3 horas por dia, 2 horas por dia, como eu trabalho, né, às vezes eu preciso um pouco mais. E aí, tipo, chegou esse horário, o aplicativo fecha. Tipo, não tem como você abrir. Porque tem coisas que fazem parte já da nossa memória muscular até, né? Sim, um exercício que eu faço, quando eu vejo que eu estou gastando muito tempo no Instagram com besteira, eu não apago o Instagram. Pra mim isso é o suficiente. Eu mudo o ícone de lugar. Isso é verdade. Eu mudo. Ele tá aqui nesse canto dessa página, eu vou colocar no canto da outra. Aí meu dedo vai lá clicar lá e não encontra. Eu falo, opa, eu não preciso clicar nisso aqui agora. Eu sei que tá na outra página, mas já foi um alerta pra mim de que eu não vou clicar lá, entendeu? Eu fiz isso com o Twitter. Tive que tirar o Twitter da minha página de entrada. O Twitter eu fiz isso também, Dri. Eu usava o aplicativo, depois eu tirei o aplicativo e comecei a usar só no web, né? No Safari, no telefone, né? E aí é muito ruim o algoritmo do Safari. E aí eu fui perdendo o ânimo de ver. E foi muito legal. Muito bom. Então, esse tipo de coisa... Tem gente que vai precisar da coisa mais radical. Sim. Não é o nosso caso, assim, sabe? A gente nunca precisou... Porque pra mim, eu vou te falar muita verdade, o que me dá desespero é que a gente mora longe dos nossos pais, sim, dos nossos irmãos. Então, pra mim, a ideia de, eu vou guardar o celular lá no outro quarto, todo mundo, é assim, e se, sabe? Eu sei que é um sintoma de ansiedade, é um sintoma também de não descansar em Deus. Eu sei que é até pecado, mas eu fico pensando, falo, cara, na época dos meus pais, eles não tiravam o telefone da tomada, só não ficava o dia inteiro no telefone. Então, pra mim, é pegando o analógico do telefone que tá plugado na tomada, é como se eu me desconectasse do mundo pra me curar, sem pensar no próximo, porque às vezes o próximo tá precisando da minha ajuda e eu tô desconectada pensando em mim só. Eu acho que a gente pode ficar com eles, mas ter momentos de verificação e momentos que a gente vai desconectar total. Por exemplo, eu coloco muito no modo avião. Tipo, tem momentos que eu preciso de concentração total. Eu tô aqui, tipo, escrevendo alguma coisa, eu tô aqui lendo algo que eu preciso de atenção. Então, uma notificação, uma coisa, você entra e aí você se perde, vai no Instagram, vai olhar vídeos de bichinhos e aí acha muito fofo e aí esquece, se perde. Então, tipo, eu preciso muito dessa disciplina, assim. Então, as pessoas sabem, eu prefiro ligação, por exemplo, mas liga no telefone normal, que o meu telefone fica do lado. Exatamente, do que ligar no WhatsApp, né? Não quero que você mande mensagem. Às vezes eu vou demorar uma semana pra te responder, porque é muita coisa. Mas se você me ligar, eu consigo te atender, eu consigo te ajudar, eu consigo ir na sua casa, por exemplo. Enfim, gosto também de encontros, né, pessoalmente. Gente, pra mim, telefone, ligar é só se for muito amigo ou família, sabe? Você tá no país errado, gato. Não, olha, cara. Aí. Esse negócio que você tá falando com a pessoa por texto, ou você manda uma mensagem de texto, ela te liga de volta sem responder aquela mensagem de texto, pra mim isso aí, se não for urgente, gente, não faz isso, não faz. Não, tem que ser urgente, eu tô passando mal. Jacira, mas sabe o que tá acontecendo? O pessoal tá ligando pra mim, porque eu atendo, pro Paulinho responder as mensagens dele. Não, e se às vezes é um tema que
os dois podem responder, fulano tá ligando, eu falo, Dri, fulano tá ligando, fala com ele, tá ligando pra mim, mas é a hora que eu tenho que responder. Cara, eu odeio falar no telefone, não dá, não. Eu sou mais millennial nisso, eu prefiro o telefone, mas tipo assim, mas aqui a Espanha é diferente, gente. Pra coisa urgente, assim, tipo, às vezes eu demoro muito, eu já perdi falar em conferências, porque eu, tipo, demorei, tipo, 2 semanas pra poder responder a pessoa. Então eu coloquei, inclusive, nossa, mas 2 semanas não é muito. Depende de uma conferência. Mas a pessoa desorganizada, desculpa falar, irmão, você que foi chamar a Jacira com 2 semanas pra conferência, você foi tapar buraco, Jacira, desculpa falar. Não, mas peraí, ela demorou 2 semanas, a pessoa convidou outra pessoa no lugar. Entendi. Pode ser isso também, não foi só 2 semanas antes do evento. Entendi. Tava, não, tipo, se você convida alguém... tudo, e aí chamaram e precisava, tipo, da confirmação pra poder fazer o flyer e tudo mais, e eu não respondi com 2 semanas, tipo, já tinha passado, sabe? Um problema pra mim também é áudio. Se a pessoa, ela me manda um áudio... Não, vai abrir eu prefiro que me ligue do que mandar áudio. Não, mas não é só o áudio, é o áudio sem uma informação adicional. Então, chegou um áudio de 2 minutos e meio de tal pessoa. Mas não tem mais nenhum texto, assim, falando é sobre isso, ou é urgente, ou não é urgente, pode ouvir depois. Eu posso levar 1 semana pra ouvir esse áudio. Eu também. Gente, tortura não é entretenimento, não pode. Ai, amor, eu acho um drama, eu fico tão brava. Eu não porque quero, eu falo, amor, são 2 minutos de uma coisinha. Não, eu tenho que parar logo, pra prestar atenção no negócio que eu não tô afim naquele momento. Bota em 2x, gente, pelo amor. Mesmo assim, mas não é só o tempo de ouvir, é o tempo do que eu tenho que fazer a partir do momento que eu ouvir aquele áudio, que pode durar entre 5 segundos e 5 dias, né? Não sei. Inclusive uma dica boa que me deram, Jacira, foi, por exemplo, se a gente precisa de uma atenção, né? Igual tá preparando mensagem, tá escrevendo alguma coisa assim pra congresso, coloca no modo avião, e aí trabalha o que tem que trabalhar. Depois tira do modo avião, aí vai chegar todas as mensagens do WhatsApp. Daí quando você quiser responder, você coloca no modo avião de novo, ouve, e aí você responde devagar e depois você ativa o modo avião. E sai. Sabe por quê? E aí sai. Por quê? Porque é a boneca russa. É uma dentro da outra. Porque você começa a responder, a pessoa responde. Sim. E é tréplica, e réplica, e vai. E aí, você ficou só em uma mensagem. Hoje. As outras 30 ficou pra baixo, sabe? Tudo a gente faz hoje no celular. Eu faço isso. Então, até o fato de ler a Bíblia no celular, hoje em dia, é uma grande dificuldade. Eu sempre fui o defensor da Bíblia digital. Falei, nossa, cara, você não precisa ficar levando um livro pesado, né? Pra lá e pra cá e tal. E realmente é útil você ler no celular e tal. Mas o pregador na igreja domingo falou, vamos abrir a Bíblia em Efésios 6. Você abriu a Bíblia, antes de você chegar no aplicativo da Bíblia, você já viu um monte de notificação lá. Aí o risco de você clicar nessa notificação, cair numa coisa que vai te levar a outra, e a hora que você vê já tá acabando a pregação, é muito grande. É verdade. Então a gente tem incentivado também os nossos adolescentes a levarem a Bíblia em papel, como nossos avós faziam, porque é o jeito de estar conectado em um assunto, porque o celular vai nos distrair mesmo. Nossa, total. Eu pratico muito isso, assim. Eu acho que essas coisas de, tipo, ler livro, sei lá, jogar um Uno, jogar um jogo, sentar na casa de um amigo, isso é muito bom, porque a gente volta um pouco, né, pro analógico, pro sentir as coisas, por estar presente. Isso é muito importante pra gente não... Parece que a gente vive sempre muito aéreo, né? Nosso cérebro, ele tá sempre muito aéreo, assim. E a gente precisa dessa coisa um pouco mais concreta. Eu vou parecer o vovonauta aqui, mas eu não instalo joguinho no meu celular. Eu sei que muita gente vai ter e acha que isso é super importante pra distrair, pra desopilar em alguns momentos do dia, mas pra mim, se eu quero... Mas seu caso é diferente, né, Se amor? eu quero me entreter, não é o celular que vai fazer isso pra mim, a não ser que seja, claro, redes sociais entretém, sim, isso é verdade. Mas se eu quero um joguinho, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou buscar um jeito de fazer isso analogicamente, porque existem jogos analógicos, não sei se as pessoas sabem, existem jogos de mesa, existem cartas, existe baralho, existem tantas outras coisas e a gente vai comprando aos pouquinhos, assim, coisa baratinha. A gente tem vários aqui, nosso armário tá cheio de coisas, assim, então vamos desconectar. A gente junta a galera aqui em casa. Ou vai só nós 4 aqui pra sala, vai só nós 4 lá, pega uma carta aqui, um baralho, ou pega um tabuleiro, por 1 hora, 2 horas, a gente vai lá, se distrai e tal. Não é na frente de tela, sabe? Então o que a gente puder fazer pra desconectar, sempre vai ser positivo, porque o nosso cérebro sempre vai querer estar hiperconectado, né? Eu sei, amor, mas a gente não pode demonizar o outro lado também, porque eu sei que existem terapias de, por exemplo, de cognição, de atenção, de atividade cerebral mesmo, em que as pessoas usam o celular pra fazer, sabe?
sabe? Tudo Então, bem, por exemplo, eu gosto de jogar alguns jogos, por exemplo, antes de eu ir pro meu curso de inglês, que eu tô totalmente ou imersa no português ou imersa no espanhol, eu gosto de dar essa limpada no meu cérebro e essa ativada. Então, tem alguns jogos que realmente fazem isso com o meu cérebro. Então, eu sento lá, jogo umas 3, 4 rodadas, cara, eu chego no inglês, assim, preparada de outro esquema. Então, assim, eu acho, de novo, tudo aquilo que a gente radicaliza, porque jogos no celular não pode. Não, eu tô Liga falando no que celular não pode. Eu acho o que meu tudo isso estilo é esse, isso que eu tô falando. Acho que a gente tem que buscar o equilíbrio de tudo, Não, eu sabe? sou defensor da tecnologia há muitos e muitos anos aqui, né? Mas existem coisas que existem opções, né? Existe a opção da Bíblia mas em papel. Aquela pessoa que mora Existe sozinha, o jogo. por exemplo. Não, tudo bem. Aí vamos buscar opções de tentar Sabe? buscar um pretexto pra estar com um amigo, pra poder fazer alguma coisa. Isso sim. Mas a gente fala, para com seu Candy Não, Crush aí eu que não você falei tá que tem que ser. Eu falei, eu sou assim. É. Eu Dá pra prefiro fazer as isso. duas Eu não coisas, quero jogar É, dá no pra celular, fazer as sabe? duas coisas, eu é. prefiro jogar analogicamente. Eu tenho os meus joguinhos aqui, Jacira, são divertidos. É que a Adri levou pro lado pessoal. Como ela faz, ela acha que eu tô dizendo que ela tá fazendo errado, mas não é isso. Eu ensinei O meu isso. estilo... Ela fala, por que você não instala jogo no celular? Porque eu não quero. Não é que eu não gosto. Eu não quero ficar mais tempo do que eu já tenho que ficar na frente de uma tela. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui também, que você falou no seu livro, que eu achei muito interessante, e que a gente não pode fugir do tema, amor, do hiperconectado. Eu não saí do hiperconectado em momento nenhum. Que essa questão do algoritmo, ele prejudica a Imago Dei. E eu achei interessante por causa de quando a gente tá numa rede social, raivosa ou não, e existem vários tipos, né, de público na rede social. Na verdade, existe a mesma pessoa que se comporta diferente nas redes sociais, né? Sim, a gente torna um perfil, né, e esse perfil se adapta à realidade que aquela rede social quer de você, né? E uma coisa que eu fui observando é que, tipo, todo mundo fica igual, né? Sei lá, no Instagram é o mesmo conteúdo, a foto tem que ser de um certo padrão e não tem essa criatividade. Então é a mesma coisa que tá aparecendo o tempo inteiro. Às vezes até a mesma paleta de cor, né? Mesma paleta de cor e tudo mais. Os marronzinhos, né? O marronzinho. O marrom. Os tons pastéis. Os tons pastéis. Aquelas fotos mais esbranquiçadas, né? Isso. E aí todo mundo fica igual. E aí desfigura a Imago Dei nesse sentido, que, tipo, Deus nos deu uma criatividade específica, nos fez com dons específicos e fez pra gente exercer a nossa criatividade da forma como ele nos fez, não da forma como o outro faz. Mas essa cultura de comparação faz com que a gente queira ser o outro e não a gente mesmo. Então, as pessoas estão levando isso à alta potência do tipo, vários adolescentes e várias pessoas fazendo muitos procedimentos estéticos pra ficar igual um filtro. Pra ficar igual, Gente, mas é louco demais. Ou de uma blogueira que viu. E essa blogueira tem um monte de procedimentos estéticos pra chegar daquele jeito. Pessoas que estão muito diferentes de como elas eram, tipo... então, elas estão muito diferentes de como elas eram, mas muito igual a outra pessoa. Muito igual. E todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo tá igual agora. Tá todo mundo igual. E aí, desse padrão, né? E essa comparação tóxica faz com que haja essa desfiguração do Imago Dei, que é inclusive a foto, né, do livro do Hiperconectados, que é essa pessoa que tá perdendo a sua essência e se transformando num algoritmo, né? Cara, e aí se torna daquela pessoa, daquela outra e tal, que é aquela que eu quero ser, no final das contas. A gente tem que voltar dos pixels pra trás, né? Voltar a ser humano, né? Exato. Alguns especialistas dessa questão da vida digital cunharam um termo que eu acho muito interessante, que chama câmera de eco. Então, tipo, as redes sociais se tornam, né, uma câmera. Uma pessoa falou, todo mundo vai falar igual. Uma pessoa desse jeito, todo mundo vai ser desse jeito. E enfim, a gente vai buscando as nossas câmeras, né, Jacira? E a gente vai ficando intolerante. Aí, o que acontece? No meio digital, a gente já tá intolerante à opinião diversa nossa. E quando a gente sai do digital e vai pro físico, a gente não aprende a ouvir a opinião do outro. Porque o outro é burro, porque o outro não sabe de nada, o outro não é viajado, o outro não sabe daquilo, o outro não viveu o que eu vivi. E aí você
menospreza a opinião do outro, aí isso desfigura a imagem de Deus que ele criou em nós. Porque Deus nos criou pra diversidade. Porque senão ele botava a gente tudo igual, pensando tudo igual. Ou não pensando, né? Sim, sim. E é uma sociedade que fica extremamente infantilizada, né? Porque, tipo, quem não sabe lidar com um não ou com uma opinião divergente é a criança. É a criança que bate o pé e diz, não, eu não vou seguir e tal. Eu quero Você ser fala, do time azul. Isso, exato. O meu time é o melhor. Ah, você não pode colocar o dedo na tomada. Não, mas eu quero. E vai lá e coloca, e leva um choque e tal. Tudo virou uma torcida de futebol, né, velho? Tudo. É política, virou torcida. Ah, porque eu tenho a bandeira de Israel, eu tenho a bandeira da Palestina, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É porque eu uso vermelho, eu uso verde, eu uso... Cara, tudo virou essas bolhas sociais vão nos tornando extremamente tolerantes e preconceituosos, né? A gente não se abre pro outro. A gente tá orando de nós pra nós mesmos o tempo inteiro. E o que você falou no livro sobre a autoimagem? E a gente vê um movimento sobre isso, né? Falando sobre como você vê é muito importante, como você se olha no espelho. Você tá indo contra a cultura, ó, Jacira. Qual que é seu ponto nesse capítulo? Esse livro é aquele livro que você tem que, por mais que ele seja um livro que não é tão grosso, igual a Jacira falou, que ele é pra conectar as pessoas mesmo, mas é o tipo de livro que dá vontade de encher de post-it ele, né? Tem umas frases muito boas. Esse é o título do capítulo 3, né? Deus não nos prometeu um mundo instagramável. Eu tô de saco cheio desses cafeterias ou barezinhos que as pessoas, tipo, aparecem é um lugar instagramável. Sim. E aí é sempre muito bonitinho, muito estruturadinho, muito rosinha, não sei o quê. Com as plantinhas na parede. E é muito essa coisa de autoimagem, né? Da imagem que você quer aparentar. É muito de vitrine mesmo, né? Então, muitas das vezes a gente expõe a nossa vida como se fosse uma vitrine da perfeição. É aquela mãe que é trade wife, né? E aí ela tem 500 filhos, mas ela tá sempre bonita. Ela tá sempre postando foto muito bonitinha com os seus 500 filhos. Sempre apaixonada pelo marido. Nunca brigou com o marido. A cozinha tá sempre organizada. Ela tá lá fazendo um bolo, mas ela está com um vestido rodado, rosa. Cozinha organizada, você me pegou forte agora, Jacira. E os filhos não incomodam ela. E aí, tipo, a pessoa vê aquela coisa, aquele mundo bonitinho, e acha que isso que é a vida, mas não é. E aquela mãe, ela tem uns 500 outras empregadas, cada uma cuidando de cada um dos filhos, que estão lá limpando a casa, etc e tal. E o marido é rico, né? Trabalha lá e tal. É muito fácil ela dizer, mulher não pode trabalhar fora do lar. Sendo que o marido é rico, né? Às vezes é herdeiro. Eu acho horrível mulher que deixa de cuidar dos filhos pra trabalhar. Exato. É igual eu falo, a gente tem que colocar o sapato da outra pessoa. Olha, vão pegar esse corte seu aí, Dri, vão dizer que você que falou isso, ó. Tem que falar, tava entre aspas. É por isso que eu não trabalho, marido, olha aí. Não trabalho pouco, né? Então, isso tudo vai criando uma cultura aí de comparação, né, e de insatisfação, né? Que a pessoa nunca tá satisfeita porque não tem o mesmo que o outro, não tem a mesma oportunidade, não tem os mesmos sapatos, não tem os mesmos patrocínios, né? Não tem as mesmas oportunidades, não tem o mesmo número de seguidores que o outro. E isso compara o tempo inteiro e vive insatisfeito o tempo inteiro e não olha pro que Deus dá, né? Então, tipo, a gente precisa renovar nossa mente com a palavra de Deus, né? Pra ter a sabedoria bíblica, os dons e os talentos que eu tenho, a forma como Deus me fez, o nariz que eu tenho, eu não preciso ter uma cara que seja catfish, né? Como se fala em nome de Jesus. Eu não preciso usar só uma paleta de cores, tá tudo bem você não ser uma clean girl. Você pode ser uma latina girl, pelo amor de Deus. Sim, tá tudo bem usar cores. A gente vive aqui no interior, né? No interior da Espanha, um estilo de vida bem mais simples e tal. Mas quando a gente pode ir ou pra Madrid, ou quando eu fui pro Brasil há poucos meses também, e no aeroporto, eu mencionei pra Dri. Ele falou. Tá assustador a padronização dos rostos. Sim. Eu fiquei igual. Porque a gente não tá vendo isso na rua aqui não em Linares. Né? Não vê na TV de vez em quando e tal, vê que existe essa coisa, né,
de como estão... Acho que é catfish que você falou, que é esse padrão do rosto. No aeroporto eu falei, Dri, tá assustador. A cada, sei lá, 10 pessoas que passavam, pelo menos 2 tinham isso, sabe? Aqui, alguma. Cara, é engraçado, porque como a gente não tá no meio dessa realidade o tempo todo, quando a gente é colocado diante dela, a gente se assusta, né? De ver... É assustador. Parece aquele caipira do mato, quando tá na cidade grande. Cartão de crédito. Olha isso. Escada rolante. A gente fica muito Catfish assim, né? face. A gente fica muito assim. Sim. E imagina como que isso não chega no coração das meninas adolescentes, né? Que estão se afirmando, que são bonitas. E eu queria até linkar, por exemplo, esse podcast nosso aqui com o outro podcast que a gente fez sobre a série Adolescência. A gente falou bastante sobre a série Adolescência. Muito boa série. Sobre a questão de como os pais trabalham com os filhos conectados, redes sociais e tal. E uma das coisas que o menino falou na série Adolescência foi que ele se achava feio, né? Que essa autoimagem dele, que ele se achava feio. E, tipo, quem disse que ele é feio, sabe? Que padrão de beleza. Demais, Que padrão de beleza que o menino tem, né? Pra ele se achar feio. E assim, a gente tá falando da internet, do www, né? Ainda tem um submundo da internet. Nossa, que verdade. É menos filtro ainda, que é muito mais louco ainda, muito mais tóxico, né? Que é como se fosse o mercado negro, né? Da internet. E que muitas crianças, o pessoal tudo tem acesso, às vezes, e que a gente não sabe que eles estão vendo como está formando e deformando a identidade deles. E se for crente, a espiritualidade, né? Um dos argumentos do meu livro novo é a gente tem que admitir que ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, o pessoal está sendo discipulado nesse sentido de formado mesmo, né? Pela internet, é pelos youtubers, é pelo pessoal do Instagram, pelo pessoal do Twitter, e não pelo pastor ou líder. Porque não tem como competir 2 horas, 2, 3 horas no final de semana que a gente passa com eles, no sábado, às vezes sábado e domingo, às vezes só domingo, com o pessoal passando 4 horas, vou colocar a mínima aí, 4 horas, 3 horas, todos os dias. O pessoal tá vendo story, tá entrando na casa de um monte de gente, tá tendo acesso à religiosidade, à visão de mundo de um monte de gente. E se o pessoal não for formado com a palavra de Deus, o discipulado deles vai ser a internet, vai ser esse conteúdo louco do www, do submundo, e não o que tá sendo dito pela palavra de Deus. E aí a identidade fica toda bagunçada, a espiritualidade, o sincretismo e tudo mais. E que se os nossos seminários, se os nossos pastores não prestar atenção, a gente pode perder aí toda uma geração, né, pela nossa negligência, né? Então isso é bem sério, assim. Porque pra formar uma opinião, às vezes pode ser muito difícil, né? Mas pra desconstruir a opinião já formada é mais difícil ainda, né? Então isso é muito complicado. Eu, de novo, lembrando da série Adolescência, quando a gente fala sobre toda a questão de misoginia, de red pill e tal, que o menino tava imerso, e vendo em fóruns de discussões, essas coisas, você fica, cara, e agora como desconstruir isso da mente de uma criança, sabe? Ou como desconstruir isso da mente de um adulto, de um pai de família, de uma mãe, de uma mulher, como desconstruir, sabe? Então, às vezes a gente vai consumindo, e eu acho interessante que você falou também que nada entra e é inerte no nosso corpo, sempre vai provocar alguma mudança. Até os vídeos fofinhos de cachorrinho que eu tô vendo, ele tá provocando algo em mim, tá criando empatia, tá reafirmando aquilo que eu tenho já, que eu gosto da minha cachorrinha, então sempre vai fazer alguma coisa, né, na gente, então realmente tem que vigiar mesmo, não tem como. Muito bom, Jacira, que legal ter essa conversa, meio revolts, como diziam as gerações anteriores, né? Acho que não é mais a palavra que se usa marido, hoje. Você tá muito hipócrita. Você trabalha com a internet, tá condenando a internet. Mas assim, quem conhece a gente, quem me conhece sabe, né? Sabe aquele jargão assim? Quem me conhece sabe. Você fala, desliga o celular, desliga não, vai ouvir os nossos podcasts, não, mas eu acho que tem que desconectar, gente. Eu acho. Assim, eu não sou contra a Bíblia no celular, mas eu sou a favor de você não usar a Bíblia no celular de vez em quando pra poder usá-la em papel. E não é contra, por exemplo, o audiolivro. Cara, audiolivro é muito bom, tá aí uma coisa que a gente gosta bastante. Eu não sou contra jogo no celular, mas eu sou muito a favor de que de vez em quando você jogue com a sua família, jogue com seus amigos jogos. Claro, com certeza. Analógicos, sabe? E você quer ver, parece até uma bobeira, mas, por exemplo, de vez em quando eu gosto de deitar na cama, abrir meu celular e assistir alguns reels com os meninos. Porque, gente, isso pra mim me dá uma paz de saber que não vai aparecer besteira nos meus reels, porque meu algoritmo já tá treinado. E eu teria medo, por exemplo, de pegar o celular de outra pessoa. Meu também não, ó. Que fique bem claro, tá? Eu pensei que você ia falar, eu tenho medo do celular de Paulinho.
O meu vai aparecer futebol, mapas, tecnologia. E assim, línguas diferentes, sotaques, curiosidades. O dele vai aparecer culturais. isso. E aí, pra mim, dá essa paz, né? De saber de vez em quando. E os meninos gostam também, porque daí eu deito na cama e eu abro o Reels e a gente fica dando risada. E a gente ri de doer o maxilar. E aí entra uma risada e outra. E daí tem muito meme de mãe, sabe? Muito meme de mãe. De, ai, como que você acorda o papai? Você acorda o papai levanta de boa. Como que acorda a mamãe? A mamãe toma um susto. E eles caem na risada. Ai, mamãe, é assim mesmo que a gente te acorda. E aí, entre um Reels e outro, a gente conversa muito sobre, sabe? Legal. Eu falo, e aí, meu amor? E tal, que você achou disso? Então, gera muita conversa, sabe? Além da gente rir muito junto, gera conversa. E às vezes eles falam, manda esse vídeo pro papai, que ele vai gostar. Manda. Então, essas coisinhas é gostoso, né? A tecnologia, se ela tá conectando as pessoas, de fato, conectando a família, ela é do bem. Se ela tá desconectando, afastando as pessoas, ela pode ser considerada como algo do mal pelo uso dela, né? Então a gente vai tentando sempre julgar nesse sentido, assim, se tá agregando, se tá desagregando, se tá contribuindo, se tá prejudicando, né? Isso no dia a dia, o que a gente não pode perder é esse senso crítico, de analisar sempre como a gente tá se relacionando com a tecnologia. Né? Tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém, né? E isso, o apóstolo Paulo, ele sempre chamava muita gente à consciência, né? Consciência do que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo. Então, por que eu tô postando sobre isso? Por que eu tô falando disso? Por que eu tô usando tanto? Todas essas coisas, essas perguntas, pode parecer bobo, mas no dia a dia, se feitos, a gente consegue filtrar melhor o que a gente tá fazendo. Por que eu sigo essa pessoa? Se essa pessoa, eu olho pra ela e eu fico com inveja, por que eu tô seguindo? Por que eu tô entrando na casa das pessoas a partir do story, sabe? Essas coisas todas faz a gente refletir, faz a gente pensar. Por que eu tô postando os meus vídeos de viagem, né? Isso é uma coisa que me pega bastante. Exato. Porque eu adoro postar quando eu tô viajando. Aí o Paulinho, você vira pra mim, mas por que, Dri, tem que postar, sabe? Assim. Essa é uma coisa que a gente aprendeu muito aqui na Espanha, né? A gente nunca foi dispor muito a nossa família. E nem o nosso dia a dia, assim. Mas, assim, eu fazia uma viagem, alguma coisa eu gostava de mostrar e tal. E aí a gente chegou aqui, os espanhóis, eles viajam, a gente nem sabe que eles estão viajando. Não sabe, não tem ideia, assim. Sumiu, não foi pra igreja de fim de semana. Onde foi? Acho que tá de férias e tal, viajou e tal. Você entra nas redes sociais, não tem nada. Nada. Aí, de repente, você vê uma foto, assim, de um pássaro, assim, nos stories. Um pássaro, do nada. Aí você começa a investigar, esse tipo de pássaro só tem nessa região. Talvez ele tenha viajado. Eu acho que tá na Inglaterra, amor. Olha esse tipo de pedra, a gente começa... Porque eles não postam, eles são muito reservados, tá nublado. Isso aqui não é Espanha, não. Pode ser norte. É assim, sabe? Porque eles não expõem a sua vida, você não sabe o que eles estão fazendo e tal. Daí eu comecei a me ver assim, eu tô postando isso, como será que eles estão vendo? Porque eles me seguem. Como será que eles estão vendo esse meu hábito, né? Eu quero me relacionar com eles, eu não quero ser tão ET assim diferente, ou soar que eu estou expondo demais a minha família ou a minha vida. Então isso faz a gente postar cada vez menos, sabe? E quando a gente começa a julgar assim, por que eu preciso colocar isso? Isso vale a pena? Não vale a pena e tal? Você chega um momento que você quase não posta mais nada. Você bota a foto da cachorrinha, todo mundo fica... A Adri já descobriu que se quiser engajamento, que é a palavra que a Jacira gosta, é só postar uma foto da cachorrinha. Não, tem que ser vídeo. Ou um videozinho engraçado. Eu também, teve umas coisas que aconteceram, tipo assim, de eu postar que eu tava numa cafeteria, isso no meu perfil público. E aí primeiro eu assusto muito quando eu tô num lugar, que tudo bem, eu fui fazer a conferência e tal, tô falando, mas é muito assustador, sei lá, tô no banheiro, aí chega uma pessoa e diz, oi, Jacira, tudo bom? Aí eu fico, como que você sabe meu nome? Oi? Aí, isso me assusta muito, porque, tipo, eu já acho muito assim, né? Como vocês sabem? Eu entro nesse piripai. Mas aí tem umas outras coisas que eu acho muito mais assustadoras, que, tipo assim, a pessoa chega, oi, tudo bem? Eu vi que você tava na cafeteria tal, semana tal. Aí eu, nossa. Mas aí, eu vou e olho, observo, e a culpada sou eu, porque eu que postei. Eu que coloquei lá a localização, eu que... E aí vem a coisa do perigo também, né? Porque tem muita gente que pode ter acesso a muita coisa na nossa vida a partir das redes sociais, essas coisas que os pais, né, que tem ligação falsa e que o pessoal pede dinheiro. Vocês viram que teve uma mulher que teve a casa assaltada? Porque ela postou no Instagram, nos stories, que ela tava viajando pra Europa, sei lá o quê, e aí roubaram a casa dela. E aí ela falou, gente, postem as suas viagens depois que você estiver em casa. Mas eu não sei se é bom, porque daí eu quero receber o ladrão na minha casa quando eu estiver em casa. Então. Melhor que ele roube sem eu esteja na minha casa.
Mas às vezes eu fico pensando nesse pessoal que mostra muito da casa, sabe? Tipo, todo mundo já vai saber onde tá tudo, onde as Já coisas sabe, estão. né? Já entra lá, já vai. Se você direto. dá... Nossa, enfim. Olha, meninas, isso aqui é meu kit de maquiagem. Minha berlock tá aqui. Vocês estão muito venenosos. Vocês, né? Uhum. Eu tô aqui quietinho. Anos de internet, né? Anos hiperconectados. É verdade. Mas, Jacira, Hiperconectados, novo lançamento da Mundo Cristão. Sempre fico muito feliz quando a Mundo Cristão publica amigos. Eu também fico. O Mundo Cristão tem essa linha que não fica só publicando, né, nomes super conhecidos internacionais, mas dá espaço para escritores brasileiros, pessoas que estão pensando espiritualidade de maneiras diferentes. E a Jacira tá aí com seu novo livro, cujo subtítulo é... Dri, busca aí rapidinho. Informando e desinformando a espiritualidade. Como a era da informação forma e deforma nossa espiritualidade. Mas realmente é um trava-línguas, né? É que informa e deforma lembra o informe e desinforma também. Então, como a era da informação... Não, vamos fazer uma voz mais bonita. Hiperconectados. Como a era da informação forma e deforma a nossa espiritualidade. Da autora... Jacira Pontita Vaz Monteiro. Pontinta. Jacira, se você virasse espanhola, você ia ter que tirar um monte de nome aqui. Só ia poder ter 2 sobrenomes, você teria que escolher. Olha isso, o Felipe Marques na produção. É legal quando a gente Nossa reconhece os amigos, né? Daniel Faria na edição. Ai, a galerinha da MC. O livro disponível, então, no site da Mundo Cristão e acredito que nas melhores livrarias também, né? Sim. E nos eventos que a Jacira estiver. Não sei se você leva a sua malinha de livros, mas, né? Eu levo de vez em quando alguns. Quando dá. Também não é fácil ficar carregando. E, gente, livros se por aí. você conheceu a Jacira através das redes sociais, internet, não chega e fala, oi, Jacira, fala, oi, tudo bem? Eu sou o fulano, olha só, eu te sigo nas redes sociais, ou eu vi você no podcast e tal, isso aqui. Ela não vai Não achar tão assusta a assustador gente, assim, sabe? né? Eu me A assusto gente- também, ética- Jacira. Eu não sou tão famosa quanto a você, mas eu me assusto também. Quando as pessoas assustador. vêm falar comigo, nossa, Dri, os meninos estão tão grandes. Sim, assustador, creepy. E suas redes sociais, pra quem quer ficar um pouquinho conectado, não todo o tempo. É @JaciraPVE. Pontinta Vaz Monteiro. Pontinta Vaz Monteiro. Beleza, Jacira, muito obrigado pelo seu tempo. Conversa sempre muito gostosa com você. E quando der, voltar aqui pra falar de vários temas que você fala, além de racismo, né, Jacira? Uma pessoa multitemática. Mas temos que falar que temos um podcast do outro livro da Jacira também. Olha aí, ó, Estigma da Cor. Sim, falamos Pra aqui. você que não tá no seu tempo offline, você pode buscar aí, ouvir o nosso podcast no Spotify. Nosso episódio, né? Nosso dentro do episódio. mesmo podcast, irmãos.com, um episódio sobre o estigma da cor que a gente fez dentro do literário do podcast irmãos.com. Beleza? Legal. É isso aí? Gente, um prazer. Sempre um prazer estar com vocês, meus amigos. E É a entrevista mais confusa que você já deu, né? que isso, a gente riu bastante. É sempre uma alegria enorme. Obrigada. Ela vai terminar o episódio e vai falar qual que foi a pauta mesmo desse programa. É sempre caótico. É a não tem nossa jeito. cara aqui. Valeu, gente. Obrigado por ouvir até aqui. Uma hora já. Uma da tarde. hora já. Culpa é sua que fica brigando comigo no meio do Você que programa. brigou comigo. A gente quase teve uma DR aqui. Sabe quando os pais estão brigando e o filho fica tipo. Sem graça no meio. Foi quase Mas um eu achei momento o assim, né? Mas é normal nosso aqui, viu? Normal. A gente discute, mas com muito respeito.